Meus queridos e amados irmãos, é com muito prazer e uma grande satisfação que queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nesse instante estaremos participando do comentário da EBD na web, trazendo a lição de número 3, a natureza do ser humano. Que quando começamos a perceber esta lição, imaginemos uma das questões que tem trazido, de certa forma, um desconforto ao próprio homem, na tentativa de responder o que é o ser humano. A lição de hoje vai justamente trazer alguns enfoques dessas características que distinguem o ser humano como um ser único. E evidentemente que para falar sobre isto, nós temos inúmeras teorias, inúmeras filosofias que vão cada um tratar de uma forma, e esta forma de tratar certamente vai mostrar a sua complexidade. Por exemplo, a filosofia platônica afirma que o ser humano é constituído de corpo perecível e uma alma eterna. Disse Platão que essa alma pode sim alcançar o conhecimento. Já o pai da psicanálise, Sigmund Freud, trouxe a estrutura psíquica do ser humano, resumidamente em id, ego e superego, falando de uma complexidade psíquica existente no ser humano. Teologicamente, biblicamente, é o que nos interessa também. Nós encontramos em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, criando o homem do pó da terra, trazendo em si esta grande complexidade que nós veremos a partir de agora. O objetivo geral desta lição é justamente trazer o homem em sua tríplice dicotomia, a sua tríplice distinguindo corpo, alma e espírito. O homem como ser tricótomo. Os objetivos específicos vai mostrar a complexidade deste ser humano, elencar as características que distinguem o corpo humano e destacar a alma como um elo do mundo exterior e ainda relacionar o espírito como o nosso contato com o nosso Deus. Vamos, a partir de agora, fazer a leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Capítulo 2 e o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Começamos, então, a compreender e a entender este homem em suas múltiplas dimensões. Por isso, a sua complexidade. O comentarista da lição coloca Deus como um ser simples, porque ele existe em si mesmo. Ele existe por existir. Ele é o único que pode dizer: eu sou o que sou. O homem, em suas dimensões como um ser biopsíquico, sociocultural e espiritual, mostra-nos a complexidade de compreender e de entender. Por isso, essa questão tem ultrapassado décadas em grandes debates acadêmicos, procurando sempre uma solução que possa trazer a todas as pessoas que indagam. O nosso primeiro ponto fala dessa complexidade do ser humano.
A natureza do ser humano é distinta em relação a Deus e em relação aos anjos, por exemplo. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza, a natureza espiritual. Em João capítulo 4, versículo de número 24, por exemplo, diz que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa dizer que Deus existe por si mesmo. Ele é composto da sua essência, daquilo que é imaterial, espiritual. Já o homem, ele, em relação a Deus, tem um corpo, alma e espírito. Por isso, a distinção e a complexidade. A natureza dos anjos. A lição também aborda que eles são descritos como espirituais. Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. E, diferentemente de nós, não se reproduzem, são seres assexuados. O corpo, então, angelical, é completamente espiritual. A natureza dos homens, já os seres humanos, possui uma natureza que pode ser descrita como dupla. Uma natureza física, a natureza biológica, o corpo, e a natureza espiritual, alma e espírito, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Então, para vivermos neste mundo, nós precisamos estar na nossa natureza completa, ou seja, precisamos de um corpo. Se apartarmos de outra, poderemos morrer. Por isso é importante nós entendermos que a natureza do homem, corpo, alma e espírito, é pertinente para a sua subsistência. As características do corpo. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. A materialidade, ao contrário dos anjos, seres espirituais que foram criados uma única vez por Deus, segundo Salmos de número capítulo 33, versículo 6, o homem, ser material e físico, veio a partir de uma matéria já existente. Então, a terra. Por isso Deus fez o homem do pó da terra. Ele criou do pó e ao pó retornará. 99% inclusive do nosso corpo é composto por substâncias químicas, como por exemplo oxigênio, cálcio, fósforo, carbono, hidrogênio, nitrogênio, mostrando a natureza do homem como corpo. Essas composições químicas formam o nosso corpo, que é justamente necessário para nos mantermos vivos. A visibilidade e a tangibilidade. Em outras palavras, o corpo é o envolto material. O ser humano pode ser visto e pode ser tocado. Se não fosse o corpo, nós não sentiríamos, inclusive estaríamos sem sentir pelo toque, que é um dos sentidos para entrar em acordo com o mundo externo, através do toque, através dos sentidos, nós podemos sim perceber a existência do mundo exterior. A mortalidade. Apesar da matéria, o corpo humano foi criado com a possibilidade também de manter-se vivo. Quando Deus criou o homem e a mulher, segundo Gênesis, criou para que ele pudesse viver. A proposta era a vida eterna, mas o pecado fez com que o homem viesse a receber a morte como consequência do pecado. Por isso está escrito em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa da desobediência, o homem passou a morrer como salário do pecado, como consequência do pecado. No nosso terceiro ponto, aliás, nós temos o nosso elo
com o mundo exterior. A alma é justamente o elo com o mundo exterior. A alma e espírito são inseparáveis. Em nosso ser, a alma e o corpo acham-se unidos, que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Por isso, está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A alma e espírito são inseparáveis. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Por isso, seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitidos. Em Lucas capítulo 11, versículo de número 34. Nós temos ainda a separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo pode gerar morte, como consequência do pecado que falamos agora há pouco. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Saindo-lhe da alma, ela morreu. Então, quando há a separação da alma e do corpo, a morte é gerada como consequência. E a nossa lição também vai apresentar o espírito e o nosso contato com Deus. No quarto ponto, mostrando a importância desse espírito estar sempre buscando a Deus, essa parte imaterial que nós temos. O espírito humano é o elo, então, entre o corpo e Deus. E ele é a sede da nossa comunhão com o Pai Celestial. O que é o espírito? Ora, o espírito é a parte imaterial do ser humano. Segundo Hebreus 4:12, já citado aqui, ela é indivisível em relação à alma. A alma e espírito estão sempre juntos. O espírito é o elo entre o nosso corpo e Deus. É justamente por intermédio do espírito que nos comunicamos com Deus. Por isso, em Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo de número 10, João diz: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi as suas palavras. As revelações dadas a João no Apocalipse foi justamente por intermédio do Espírito. Em contato com Deus, através do Espírito, João obteve revelações inefáveis, maravilhosas, porque o Espírito trouxe a João as revelações, os propósitos de Deus para a humanidade. A sede da nossa comunhão com Deus é o Espírito. Então, o Espírito, através dele, temos as experiências também com Deus. Ele não apenas é o elo entre o nosso corpo e Deus, mas ele faz com que tenhamos experiências com Deus. É através do Espírito que nós mantemos a nossa comunhão com o Pai Celestial. Por isso é importante entender e compreender o homem em sua totalidade, na sua globalidade. O homem não é um ser simples, o homem é um ser complexo. O homem é um ser tricótomo, corpo, alma e espírito. E precisamos entender também essa lição e colocar em prática o cuidado que devemos ter com a nossa vida como um todo. Separamos, às vezes, as matérias, as disciplinas por uma questão didática. No entanto, o homem está integrado, corpo, alma e espírito. Precisamos, então, cuidar sempre do nosso corpo, cuidando através dos exercícios físicos, cuidando da higiene corporal. Isso é muito importante e pertinente. Mas também não vamos nos esquecer da alma, da mente, da sede, do contato que temos com o nosso mundo interior, o nosso mundo espiritual, através do nosso espírito, através da manifestação de Deus em nós. Por isso é importante cuidar cada vez mais deste homem. Falar da natureza humana não é um assunto tão simples, é falar realmente de algo complexo, mas é importante que tenhamos cuidado para que o nosso corpo, a nossa vida como um todo, possa ser guardada, sempre reservada para Deus.
Em 1 Tessalonicenses, diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito, sejam plenamente conservados até o dia do Senhor Jesus. Isso mostra que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Precisamos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso intelecto, cuidar do nosso mundo interior, mas também não vamos abrir mão de buscar a Deus, de orar a Deus, por intermédio da sua palavra, manter comunhão com Ele, buscá-lo constantemente, porque é isso que Ele espera de cada um de nós. Que Deus, então, em Cristo vos abençoe e que tenhamos uma escola abençoada em todas as congregações. Deus possa continuar lhe ajudando, professor, aluno, e entendendo que o ser humano é um ser complexo, mas cuidando de cada dia dessas dimensões e tendo cuidado consigo mesmo, certamente nós vamos conseguir vencer os obstáculos da vida. Que Deus abençoe em Cristo. E eu quero concluir trazendo uma reflexão de Martin Luther King. Ele disse que o ser humano deve desenvolver para todos os seus conflitos um método que rejeite a vingança e a agressão e a retaliação. E ele disse que a base de resolver os conflitos humanos, o conflito consigo mesmo, é através do método do amor. Por isso, continue amando a si mesmo, as pessoas que estão em sua volta, e certamente você desenvolverá nesse ser humano. Seja humano, seja mais sensível, desenvolva a empatia, cuide das pessoas que estão em sua volta, tente compreender o contexto, e que esse contexto holístico que ele é, abrangente, maior do que nossa capacidade até de compreender. Mas que Deus em Cristo vos abençoe, e fica aí esta palavra para o teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.